Os pés percorrem as ladeiras e ruas características do centro de Lisboa. Muita atenção e mãos que registram cada detalhe. Um passeio com a duração de cerca de 2 horas, em que é possível constatar como fé, história e arte andam de mãos dadas. São mais de 10 os itinerários propostos. Percorremos o percurso da Baixa, da capital portuguesa. Trata-se de uma visita ao patrimônio artístico, histórico, arquitetônico e espiritual de 5 igrejas: a Sé de Lisboa, a Igreja da Madalena, a Igreja da Conceição Velha, a Igreja de São Nicolau e a Ermida de Nossa Senhora da Oliveira. Quem vem às visitas pode ser tanto um mero amante da arte, como também um crente que quer conhecer mais sobre a história da sua igreja e dos seus santos, e é aí que eles se entrelaçam. Nós precisamos de perceber as igrejas, primeiro como centros de fé, como centros de devoção, mas também temos de os reconhecer de um ponto de vista de monumento. E é aí que tudo se entrelaça, olhar a fé de um ponto de vista também da história, das suas inúmeras representações de um ponto de vista da história e da arte. Esses itinerários começaram em 2004, com as paróquias da Baixa Chiado, e ao longo do tempo foram aperfeiçoando-se e sob a responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do setor de turismo do Patriarcado. A participação é gratuita, mas exige marcação prévia. Grande parte do público que procura a iniciativa é português. São jovens, adultos e, por vezes, famílias inteiras que buscam conhecer melhor o patrimônio do próprio país. Ou lisboetas, que na correria do dia a dia não conseguem melhor explorar a trajetória da cidade. Eu estava com curiosidade de conhecer estas igrejas, porque, regra geral, a gente passa por elas e não está sempre a correr de um lado para o outro e não consegue ver nada. Mas assim como uma visita destas, dá para a gente conhecer melhor a história e é muito interessante. Para quem gosta de história, é muito interessante. São monumentos de extraordinária beleza e valor histórico, como a Igreja de Santa Maria Maior, a Igreja Patriarcal de Lisboa. Sagrada em 1147, a Igreja Mãe do Patriarcado de Lisboa contém em sua arquitetura estilos românico e gótico, além de intervenções complementadas ao longo dos séculos. Aqui, em 1195, foi batizado Santo Antônio. A primitiva Igreja da Madalena era contemporânea da Sé, tendo ruído com o terremoto de 1755 e sido reaberta em 1783. Apesar de as obras terem se estendido até 1833. A sua fachada inclui um portal manuelino, classificado como monumento nacional. Contém várias obras artísticas da segunda metade do século XVIII e com representações próprias de Maria Madalena. A Igreja da Conceição Velha é resultado da reconstrução após o terremoto da antiga Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia de Lisboa, primeira sede própria da Misericórdia no país. Com o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém, sua fachada é uma das melhores estruturas do Manuelino em Lisboa. A imagem da Senhora de Belém ou de Restelo, que está na Igreja da Conceição a Velha, marca muito quando eu lhes digo que foi a esta imagem que Vasta Gama e Pedro Álvares Cabral pediram a proteção de Nossa Senhora quando fizeram estas 2 grandes viagens para a Índia e para o Brasil. Ficam muito estupefactas quando vêem a Senhora da Oliveira, porque de facto está num prédio de habitação e elas passam constantemente aqui e nem sequer se apercebem que é uma igreja. A Igreja de São Nicolau é das paróquias mais antigas da Diocese de Lisboa. Sua primitiva igreja foi construída no século XII. Também foi reconstruída depois do terremoto. É das mais bonitas igrejas salão de Lisboa e paradigma das igrejas pombalinas.
A ermida de Nossa Senhora da Oliveira foi fundada por um casal de Guimarães no século XIII. Situada no coração da cidade mercantil, nela teve a sede a Irmandade dos Confeiteiros. De fachada discreta e quase imperceptível, enquadra-se no traçado urbano-geométrico da Baixa Pombalina. Eu costumo dizer nestas visitas que nós nunca somos turistas nas nossas cidades e que passamos N vezes à porta das igrejas e não entramos, ou entramos apenas de um ponto de vista do crente, mas nunca entramos com olhos de ver, apreciar a igreja também deste ponto de vista estético e histórico. E eu acho que também se pretende dar a conhecer ao crente esta vertente mais histórica e talvez dar a conhecer ao amante da arte, se calhar um pouco das vivências da fé e da devoção. A participação é de no máximo 8 pessoas que devem respeitar o distanciamento social, o uso de máscara, a higienização das mãos e etiqueta respiratória. Condições necessárias para percorrer em segurança devido às mudanças advindas da pandemia, locais onde acontecimentos da igreja e da história do país se entrelaçam ao longo dos tempos.